Muito obrigada pela presença da banca aqui formada nessa modalidade tão nova para todos nós. O meu nome é Clícia Denis Galardo, eu sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade de Biotecnologia da Rede Bionorte e antes de iniciar eu gostaria de agradecer à banca examinadora formada pelo Dr. Cleidson Breno, pelo Dr. Patrick Cantuária, pelo Dr. João Freitas e pelo meu orientador Raulian Borja. O título do meu trabalho é Plantas de uso místico religioso no estado do Amapá, Brasil. O sumário de apresentação encontra-se agora na tela e nós vamos apresentar por seção, começando pela introdução. A etnobotânica ela foi utilizada pela primeira vez em 1895 e o define como o estudo da inter-relação direta entre pessoas de culturas viventes e as plantas do seu meio. Richard Evans é considerado um dos pioneiros a estudar a etnobotânica e relatos históricos apontam que as anotações realizadas pelos missionários, pelos historiadores e pelos naturalistas foram fundamentais para o surgimento desse conhecimento. Então, a etnobotânica ela estuda simultaneamente a botânica e a etnologia. É uma ciência multidisciplinar de prática multiprofissional que envolve antropólogos, biólogos, médicos, farmacólogos e diversas outras que buscam a compreensão da interação do homem com o mundo vegetal, em especial aquelas com fins terapêuticos. A etnobotânica ela ganhou valor principalmente após a utilização das plantas no uso medicinal através dos lambedores, das garrafadas, das infusões, de chás e tantas outras que são utilizadas por comunidades tradicionais e não tradicionais. Desde a antiguidade, as civilizações em todo o mundo deixaram registro do uso da etnobotânica, estando fortemente presente no contexto histórico-cultural. Então, assuntos relacionados à ancestralidade, a misticismo, a crenças e saberes de populações tradicionais, é certo encontrarmos assuntos relacionados à etnobotânica, mas o que vem se observando através das pesquisas é que esses saberes ele atravessa as gerações através da oralidade. Então, o pai vai passando para o filho, que vai passando para o neto. Então, de geração em geração, essas culturas elas têm se mantido vivas dessa forma. Richard Evans, ele foi considerado um dos pais da etnobotânica. Ele foi antropólogo e botânico. E nas suas expedições realizadas na Amazônia, ele catalogou mais de 24 mil espécies. E essas expedições ele fazia muito com os nativos. Então, tem um forte conteúdo catalogado pelo Richard Evans em suas expedições. Ainda na introdução, pessoas que manipulam as ervas para a preparação de chás, de banhos, cataplasmas e outros também, e que possuem um sistema de crença e rituais tradicionais, caracterizam a religiosidade popular brasileira, podendo ou não pertencer a uma religião especificamente. De acordo com os relatos históricos, as plantas também são utilizadas para fins religiosos em diversos tipos de rituais e cerimônias.
aspectos esses que podem ser religiosos, sociológicos e aspectos culturais. E somando esses aspectos, a gente tem o que conhecemos como conhecimentos tradicionais. E conhecimentos tradicionais, nesse estudo em específico, para as plantas de uso místico e religioso. Na fundamentação teórica, as principais categorias utilizadas foram as plantas de uso místico religioso no estado do Amapá, Brasil, a influência étnica no Amapá, o histórico da colonização do Amapá, populações e comunidades tradicionais, crenças, culturas e saberes, universo cultural antropológico e plantas de uso místico religioso. Então, a etnobotânica é a ciência multidisciplinar que estuda a inter-relação entre o homem e o mundo vegetal, associando a fatores culturais, características ambientais e concepções acerca dessas plantas, bem como do aproveitamento que dela se faz. O histórico cultural étnico-racial é a miscigenação cultural entre indígenas, europeus e africanos. Pode ter influenciado na utilização das plantas para fins religiosos, já que foram culturas trazidas para o nosso meio e que já tinham conhecimentos em relação às plantas. E populações e comunidades tradicionais, com o conhecimento tradicional, é o acúmulo de práticas adquiridas em determinada localidade ao longo do tempo, como resultado dos seus valores, de suas crenças, de suas descobertas e das experiências experimentadas. Pessoas que manipulam ervas, que possuem um sistema de crenças e rituais tradicionais, são as que caracterizam a religiosidade popular brasileira, podendo ou não pertencer a uma religião especificamente. Há ainda as religiões que utilizam as plantas para fins de cura. Enquanto a cultura sobre as plantas de uso místico religioso, em diversas partes do mundo, essas plantas servem para curas emocionais, curas físicas e espirituais, e são utilizadas com ou sem a associação da religiosidade, e são transmitidas até hoje através da oralidade de uma geração à outra. É interessante que da Idade Média até o período da colonização, a Igreja Católica ela fazia com que a população acreditasse que todas as doenças eram castigo divino, e esse castigo como resposta a um ato de pecado, fato que pode ter ajudado que a cura de muitas doenças se fizesse de forma mais velada, mais escondida, dentro de casa, sem muito aparecer. E aí é feita por curandeiros, benzedeiras, ervateiros, já que eram as pessoas na época que ficavam mais próximo da população. Desde a Idade Média, quem detinha o conhecimento e manifestasse entrar em contato e trabalhar com a egrégora invisível do mundo vegetal eram considerados bruxos e tratados com repúdio. Isso é um preconceito que vem gerando desde a Idade Média, possivelmente, de acordo com os estudiosos, devido a essa colocação da Igreja Católica em levar o povo a acreditar que todas as doenças seriam castigo divino. Quanto às crenças, culturas e saberes popular no estado do Amapá,
as comunidades tradicionais, elas mantêm vivas os ensinamentos dos seus antepassados, que aqui também, de acordo com os outros estudos, são passados de geração a geração por meio da oralidade. Há comunidades, inclusive, que consideram que quando agredimos de alguma forma a natureza, contraímos ou sofremos de caruara, que é uma doença, segundo as populações tradicionais, uma doença causada pelo mal olhado, pelo mau agouro, pelas doenças da alma. Das plantas utilizaram raízes, folhas, cascas e flores com diversos modos de preparo e para muitas finalidades, tanto mística quanto religiosa. E daí, diante dessa fundamentação teórica, trouxemos um problema. E o problema é a riqueza histórico-cultural no estado do Amapá, das plantas nativas ou introduzidas e cultivadas em solo colonizado por etnias europeia, a africana e a indígena, bem como distinta uma das outras, em especial daquelas de uso místico religioso, é pouco conhecido e divulgado. E como perguntas norteadoras. Pergunta principal: quais conhecimentos científicos foram trazidos no estado do Amapá sobre o uso de plantas de uso místico religioso do ponto de vista da cultura local? Perguntas secundárias: quais as plantas utilizadas com finalidade místico-religiosa? Quais as partes utilizadas dessas plantas? Quais as formas de preparo dessas plantas? E quais as indicações de uso dos preparos? Como objetivos: objetivo geral, resgatar os conhecimentos científicos acerca das plantas de uso místico religioso no estado do Amapá e específicos, catalogar as espécies vegetais usadas com fins místicos religiosos no contexto cultural local, quais são as partes dos vegetais usadas nos rituais e ou preparados para fins místicos religiosos, quais e como são as formas de preparo dos produtos utilizados para fins místico-religiosos e quais as indicações do uso dos preparados medicamentosos para uso de fins místicos religiosos. A caracterização da área de estudo foi o estado do Amapá. O estado do Amapá, originalmente, ele foi habitado pelos indígenas, e no século XVI, ele foi colonizado por europeus e africanos, de forma que, a partir do século XVI, o estado do Amapá ele sofre uma miscigenação da cultura indígena, europeia e dos negros trazidos da África. Atualmente, o território abrange mais de 142 mil quilômetros quadrados e subdivide-se em 16 municípios, com população estimada em mais de 861 mil habitantes. A hidrografia é um estado banhado pelo Rio Amazonas e pelo Oceano Atlântico, dispondo de ampla rede hidrográfica. O relevo, predominantemente formado por terras de baixa altitude, localizada em regiões que circundam a foz do Amazonas, o litoral e a bacia do Oiapoque. Quanto ao solo, nós temos uma diversificação enorme de solos na região, desde o latossolo amarelo distrófico, a laterita hidromórfica
indiscriminados de mangue, aluviais e litólicos. Então, é bem rico em termos de solo. O procedimento metodológico desse estudo, ela seguiu o método de revisão bibliográfica integrativa, que é um método de pesquisa que se ocupa de quantificar estudos de comunicação escrita experimental e também não experimental, acadêmicas e também empíricas. Então, buscou-se informações sobre o estado da arte do uso de plantas místicas, religiosas, no estado do Amapá. Essa revisão bibliográfica integrativa, ela foi uma adaptação que foi necessária ser realizada em virtude do período pandêmico que assolou todo o mundo. Então, o projeto inicial ele precisava fazer coletas, fazer entrevistas, mas como houve a pandemia e as restrições sociais, esse estudo ele precisou passar justamente por essa adaptação e se tornar um estudo de revisão bibliográfica integrativa. E esse estudo ocorreu entre os meses de setembro de 2020 a janeiro de 2021. E as buscas elas foram realizadas de forma excepcionalmente virtual. Então, para a coleta de dados, utilizou-se parâmetros observáveis que permitiram catalogar, categorizar, organizar e mapear o conhecimento sobre plantas de uso místico-religioso no estado do Amapá. Foram considerados área de estudo, autoria, citações, quantidade de edições e exemplares, palavras-chave e relevância acadêmica. E esse foi o recurso mais indicado para mapear esse assunto que é tão pouco estudado aqui no estado do Amapá. As bases de pesquisa utilizadas foram todas as instituições de ensino superior no estado do Amapá, com acesso virtual. Então, buscou-se teses, dissertações, monografias e TCCs, além de trabalhos apresentados em seminários e congressos. E também foi realizada a busca de periódicos científicos nas redes sociais, nas plataformas Google, Google Escolar, Science Direct, Cielo, PubMed e portal de periódico da CAPES. A pesquisa ela passou por 6 fases. A primeira fase foi a escolha do tema e do problema, os critérios de inclusão e exclusão, a busca, identificação e seleção dos trabalhos disponíveis, organização, categorização e formação de acervo particular, análise criteriosa e reprodutível e discussão de dados e apresentação detalhada do conhecimento e proposta para futuros estudos. Nesse universo de buscas nos sites e nas plataformas das universidades, utilizou-se 17 palavras-chave, dentre elas plantas de uso ritualístico, plantas de uso místico-religioso, plantas de proteção, plantas sagradas, sempre buscando associar ao uso místico e religioso das plantas. Ao total de 17 palavras-chave foram utilizadas. Para os filtros de busca, foram utilizados arquivos a partir de 1980 até o ano de 2020, em formato PDF completo, de livre download, nas línguas portuguesa, inglês e espanhol. Para os critérios de inclusão, foram as publicações com acesso público, áreas botânica, etnobotânica, antropologia e ciências sociais,
que abordasse sobre o conhecimento e o uso de plantas místico-religioso por comunidades tradicionais e não tradicionais somente do estado do Amapá. Materiais técnicos, científicos e sempre com artigos completos. Com critérios de exclusão foram outras áreas de atuação, além daquelas já citadas, publicações incompletas que abordassem sobre o conhecimento e o uso de plantas místico-religiosas por comunidades tradicionais e não tradicionais de outras unidades federativas, materiais não científicos e exclusão de referência duplicadas em base de dados. Após coletados as publicações que se enquadraram nos critérios de inclusão, contendo as informações e variáveis objeto desse estudo em planilha, também foram inseridos os arquivos eletrônicos dos artigos em formato PDF e alguns outros impressos para facilitar a leitura e possibilitar a conferência de dados. Então, para a inclusão das espécies no banco de dados, foi identificado a planta por meio de descrição científica, gênero e ou espécie, ou pela denominação popular, as etnoespécies, o tipo da obra, se foi monografia, se foi relatório, se foi artigo, se foi livro, o autor e o ano da publicação. Para a definição dos status ecológicos, utilizou-se a Flora do Brasil 2020, disponível no site que aparece, e o Mecanismo Global de Informação sobre Biodiversidade. Quanto à revisão de nomenclatura taxonômica, atualização em nível de grafias e sinonímias por meio de consulta ao banco de dados do sítio The Plant List e lista de espécies dos trópicos. Os nomes botânicos, eles foram escritos conforme o trabalho de Cantuária de 2022. Então, diante da menção apenas ao vernáculo, a substituição era feita seguindo a observação de espécies que se atendem à correspondência vernacular, se consultando os vouchers referidos àquela região encontrados no herbário amapaense. Para a organização e análise dos dados, foi utilizado planilha em Excel e, juntamente a planilha Excel, caderno de anotações, bloco de notas e adesivos coloridos para facilitar nessa organização. O levantamento de dados bibliográfico, conforme já foi falado anteriormente, ele todo ocorreu de forma online, com as ferramentas de busca. Mais uma vez, foi necessário a adaptação desse estudo dessa forma, justamente por conta do momento pandêmico em que estávamos no auge da pandemia e haviam diversas restrições de acesso às instituições e até mesmo isolamento social. E a base de dados das bibliotecas virtuais de universidades e instituições foram os campos em que mais foi acessado para a busca desses resultados. Sobre o uso de plantas místico-religiosas no contexto do conhecimento etnobotânico, no universo etnográfico, antropológico e cultural de comunidades tradicionais no estado do Amapá. 17 palavras-chave foram utilizadas e alguns descritores. Então, como era feito? Jogava
na base de dados, tanto da universidade quanto do Google e de todas as plataformas utilizadas, os descritores uso místico religioso, mais Amapá e mais cada uma dessas palavras-chave. Planta da sorte, planta de poder, proteção, uso místico religioso, uso de rituais. E assim também aconteceu com o descritor etnobotânico, ético no conhecimento, mais Amapá e cada uma dessas palavras-chave, 17 palavras-chave. E no outro descritor, estudo etnobotânico, mais biodiversidade, mais Amapá e mais planta da sorte, planta de poder, planta de proteção, planta de uso místico religioso. Então, assim, foi uma forma encontrada de se buscar o máximo possível de informações dentro do ambiente virtual, tanto das instituições do Amapá, das instituições de ensino do Amapá, quanto nas bases de dados de busca, que foi o Google Escolar, Science Direct e os demais já citados. Nessa linha do tempo das publicações, por área de estudo identificadas no período de 1980 a 2020, no estado do Amapá, o Google retornou 21 referências, o Google Escolar 3 referências, o Portal CAPES não mostrou nenhuma e a Cielo apenas um retorno. Quanto à linha de tempo das publicações por área de estudo identificadas no período de 1980 a 2020, aqui no estado do Amapá, a gente observa que esse assunto só começou a ser tratado no estado do Amapá a partir do ano de 2002. E daí ele só foi ser abordado novamente no ano de 2004 e novamente depois só em 2017. 2017 a 2019 e 2010, desculpa, houve uma sequência de publicações. Já entre 2011 e 2012 não teve nenhuma publicação e seguiu 2013, 2014, pulou depois para 2016, 17, 18, 19 e por fim no ano de 2020. E por diversas áreas de conhecimento, que vai desde a botânica à sociologia. Dessas ferramentas de busca, 84% foi trazida pela Google, 12% pelo Google Escolar, 4% da Cielo. Quanto à área de formação do primeiro autor, nós temos aqui um predominante de botânica e sociologia, com 38,10%. E, na sequência, 4,76%, ou seja, uma formação em agronomia, outra em geografia, história, pedagogia e enfermagem. Então, diante desse gráfico, a gente observa que a etnobotânica, ela de fato trata-se de um conhecimento que é multidisciplinar. Diversas áreas têm interesse nesse assunto. Quanto às influências étnicas, 15 dessas publicações, ou seja, 60%, elas tiveram como base influência africana, 7, ou seja, 28% influência indígena e 12% ela não teve nenhuma informação quanto à etnia das informações que estavam sendo abordadas naquele artigo. Das espécies botânicas místicas catalogadas, algumas precisaram
ser descartadas por falta de identificação, que é o que segue nesse quadro. Então, elas precisaram ser descartadas justamente por não termos conseguido chegar a uma identificação precisa. De modo que, das 117 publicações encontradas, das 117 espécies encontradas, ficaram apenas 109. Dessas 109, tivemos 203 citações, onde 41 famílias foram identificadas e também 82 gêneros. Importante frisar que das 4 espécies registradas como mística nessa pesquisa, estão entre as 6 que são alvo de pesquisas químicas e ou biológicas, que é a arruda, a caatinga de mulata, o cipó de alho e a ouriça. As famílias botânicas que apresentaram maior riqueza estão descritas nesse quadro. A primeira delas foi as aráceas e seguida pelas lamiáceas. E a gente vê a sequência da frequência absoluta e relativa das demais famílias encontradas, identificadas no nosso trabalho aqui apresentado. Os gêneros botânicos que apresentaram maior riqueza de espécie foram a Justiça, com 4,59%, juntamente com a Piper, com 4,59%, seguida da Citrus, com 3,67%, e as demais frequências elas foram menores, conforme mostra o quadro desse slide. Quanto à forma de vida das espécies místicas catalogadas, 44, ou seja, 40,37% foram as herbáceas, 26,61% arbustivas, 20,18% arbóreas, 6,42% escandente, 4,59% subarbustivo e 1,83% palmeiras. Quanto aos status ecológicos das espécies místicas catalogadas em produções técnico-científicas no estado do Amapá, nós trouxemos esses resultados, onde 52,29%, ou seja, 57 foram nativas, exóticas 34,86% com N38 e naturalizada 12,84% com N14. Naturalizadas. Diante do panorama pesquisado, o Amapá ele traduz as riquezas deixadas pelos antepassados africanos e indígenas. Ele tem uma forte influência das tradições afrodescendentes pelos cultuadores religiosos. As doenças espirituais seriam aquelas causadas por feitiçarias e que pode se curar com plantas mágicas. Benzimentos, banhos e rezas com plantas místicas curam doenças. Chás, banhos, cataplasma, culto às entidades, aos ancestrais, elas são comuns dentro das populações tradicionais aqui no estado do Amapá. E existe uma comunicação forte entre dois mundos, que é o mundo material, esse aqui, onde nós estamos,
e o mundo espiritual, que é onde eles trabalham com culto às suas entidades e aos seus ancestrais. No entanto, os manuscritos nos trouxeram a informação de que existe ainda um preconceito velado diante dessa ritualística desses povos. Considerações finais. As respostas às questões levantadas permitiram evidenciar que, mesmo dispondo de riqueza e abundância, em um estado que alberga uma das maiores florestas tropicais do mundo, o bioma amazônio brasileira, ainda há pouco registro histórico sobre o estado da arte das plantas de uso místico religioso. O estudo etnobotânico é fonte inesgotável de assunto e conhecimento, pois permeia a cultura e a história de um povo. O Amapá é a unidade federativa mais preservada e com um vasto conteúdo histórico-cultural. Merece ampliar o estudo sobre plantas de uso místico, especialmente em regiões tradicionais como as quilombolas e indígenas. A etnobotânica permite estudar a interação do homem com o mundo vegetal para promover bem-estar e melhor qualidade de vida em nível físico, emocional e espiritual. Esse estudo observou a ausência de crescimento quantitativo e qualitativo sobre o uso de plantas de uso místico religioso no estado do Amapá, o que sugere que esse tema é pouco divulgado, mesmo considerando a grande riqueza do ponto de vista histórico-cultural, mesmo tendo raízes étnicas de africanos e indígenas. Então, uma cultura predominantemente de descendência africana e a apropriação da identidade cultural e dos conhecimentos empíricos da sua ancestralidade sobre o uso de plantas de uso místico religioso, é necessário que a ciência intervenha no sentido de promover pesquisas para que a história não se apague. Tanto que o Amapá possui catalogados mais de 40 comunidades quilombolas e 8.000 indígenas, distribuídos em diversos grupamentos de etnias. No entanto, pouco se tem documentado sobre esse tema. A comunidade científica pode ajudar na busca desse conhecimento empírico e secular, aprofundar as raízes do saber sobre a utilização das plantas para fins místicos e religiosos e apresentá-los às populações. O aproveitamento desses saberes destacará a importância da história, da cultura, da etnografia e do conhecimento sobre práticas possivelmente milenares. Assim, a propagação, além de gerar informações, tornará possível a troca de experiência entre comunidades tradicionais, permitir que essas tradições, mesmo que não sejam praticadas, possam ser registradas, impedindo que essas memórias não se apaguem jamais. E aqui eu finalizo, agradecendo a todos pela atenção, pela contribuição que aqui deixarão e estou à disposição para demais esclarecimentos que forem necessários. Meu muito obrigada.